Bacharel em Direito, doutor em Letras, professor universitário, romancista. É um dos autores mais lidos do Rio Grande do Sul. São mais de 20 livros publicados, entre eles sucesso como Cães da Província, Perversas Famílias, Bacia das Almas e Concerto Campestre. No Autografando dessa semana, Luiz Antônio de Assis Brasil. Tudo bem, muito obrigada por receber o Autografando aqui na sua casa. É isso, é um prazer receber você. É um prazer, é nosso estar aqui. Queria começar aí sabendo como foi essa tua experiência com a música. Tu se dedicou muito tempo para a orquestra sinfônica da sua cidade, né? Como que foi isso? É verdade. Quanto tempo? Que período? Eu fiquei 15 anos, então, quando eu era jovem, na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. E foi uma experiência muito boa, uma experiência humana, uma experiência artística muito boa, muito interessante e que eu sempre lembro com muita saudade, né? Tive que deixar por razões profissionais, né? Meramente por isso, senão eu estaria até hoje lá. E como que a música está ainda na tua vida? Porque faz parte da tua vida. Faz, com certeza, claro. Né? Não deixou Exatamente. Eu acho que eu sou mais músico agora do que antes. Porque como eu tinha uma espécie de exigência profissional, a música para mim era sempre vista sob o aspecto técnico, né? Ou quase sempre vista sob o aspecto técnico. Agora não, né? Agora que eu já deixei de pensar nas notas quando ouço uma música, né? Já deixei de ver as notas quando ouço uma música, ela se torna uma fonte de prazer bastante genuíno, bastante bom, gosto muito. E você chega a tocar algum instrumento ainda? Não, a questão é muito simples. Como a minha exigência durante a orquestra era uma exigência profissional, quer dizer, estudar todos os dias e ensaiar com a orquestra todos os dias, praticamente viver as 24 horas do dia envolvido com a música, eu atualmente não tenho condições de fazer isso. Então, o que acontece? Quando se deixa de praticar diariamente a música, se perde algumas competências, né? Então, é preferível não seguir tocando do que seguir tocando cada vez pior. Né? Então, por respeito à música, então não faço música em fim de semana, não dá. Nada. E qual que é a influência da música na tua literatura? Teve muito? Sim, tem, claro, tem. Tem enquanto tema. A música é tema de alguma coisa, de ter livros meus, como o caso do Homem Amoroso, como o caso do Concerto Campestre, caso de Música Perdida, só aí são 3, né, livros em que a música é tema. Mas também a música é importante no texto enquanto sonoridade do texto, enquanto ritmo da frase, enquanto aquilo que fica nos ouvidos do leitor, né, quando ele está lendo um livro. Por quê? Porque quando se lê um livro, mesmo que se faça a leitura silenciosa, nós respiramos no ritmo dessa leitura que estamos fazendo, né? Porque a leitura silenciosa é uma conquista da civilização, ela não existiu desde sempre, isso é algo criado artificialmente, digamos, a leitura silenciosa, uma técnica, né? Foi em torno da Idade Média, por aí, que se inventou a leitura silenciosa. Então, como resquício daquele tempo, nós ainda respiramos enquanto lemos, né? Respiramos no ritmo da frase, e a música é importante também. E como que iniciou a literatura na tua vida? Desde quando que tu começou a escrever? Como que se deu o teu primeiro livro? Como que foi isso? Bom, me parece assim, ó, um escritor não tem propriamente um início que ele possa dizer que começou ali. Né? O que dá para dizer é que, porque um escritor não se cria do nada, de repente alguém se torna escritor, isso não existe. Hoje vou escrever. Né? Não é, isso não acontece. Né? Então, o que acontece? É que sempre, digamos, essa pessoa, bom, falando então no meu caso, né, sempre teve hábito de leitura, né? Na escola, e fazia boas redações, os professores elogiavam, os pais elogiavam, né? Eram redações, claro, muito equivocadas, ainda ligadas a uma certa expressão romântica e tudo isso. Mas com o passar do tempo, né, a gente vai amadurecendo, vai amadurecer as leituras, amadurece os escritos, né? E depois, então, precisa vencer o primeiro momento em que
em que a gente fica num certo pânico, bom, vou publicar isso, né? E agora? Né? Porque é a grande prova dos 9. Então, por isso, a gente protela muito. No meu caso, eu protelei muito. Eu acabei publicando meu primeiro livro aos 29 anos, né? Meus alunos de criação literária publicam já muito antes disso, né? Mas você já tinha livros prontos antes da publicação? Não, eu tinha algumas coisas escritas e nunca me atrevi a fazer isso e tal. Então, por ali, pelos 27 ou 26 anos que eu comecei bom, vou escrever um livro, né? E aí foi que então aconteceu. Mas eu me considero que era o momento certo. Parece que antes disso o livro não seria o que foi. Né? Mesmo assim, acho que ele tem problema. E como que se dá o planejamento dos teus livros? Tu tem um planejamento para fazer? Como que se dá essa construção das tuas obras? Como que o teu Bom, processo? isso acontece... eu preciso planejar. Esse planejamento acontece no meu caso, porque eu escrevo romance, que é uma estrutura maior. Tá? Eu acredito que para alguém escrever um conto ou um poema, né, esse planejamento não seja assim tão rigorosamente necessário. Né? Mas no romance ele é necessário. Caso contrário, a gente se perde naquele mundo que é o romance e acaba se equivocando, seguindo alguns caminhos, digamos que errados, depois voltando atrás. Então, por isso é melhor pensar antes. Né? Então, no meu caso, eu penso bastante antes qual é a história que eu vou contar, porque se eu não souber como ela termina, eu não sei como começa. Eu não sei começar se eu não sei como tu senta para escrever, tu já sabe como que vai ser. Sim, porque o momento da criação é quando você tem a ideia, esse já passou. Depois é trabalho. É trabalho mesmo. É trabalho, é de organização daquilo. Isso acontece com todas as artes. Né? Sim. Então, no caso do romance, isso é mais acentuado, porque né, como é uma estrutura que desenvolve no tempo, no espaço, é algo, portanto, maior, precisa haver assim, uma relação de causa e efeito entre todos os episódios que estão acontecendo ali, que vão acontecer. Tudo, né? Exatamente, isso tem que funcionar, né? Porque senão o leitor não vai acreditar no meu livro. Claro que há pessoas, há escritores que podem começar da tela em branco ali e vai, né? Mas a possibilidade de dar errado é muito grande. E a certeza de que vai levar mais tempo, isso é real. Vai levar mais tempo. Porque quando chega mais lá para o meio, ele vai ter que arrumar coisas lá no início, então a coisa fica meio confusa. Então eu prefiro ter a coisa bem clara antes de começar a escrever. Claro que eu sei o que vai acontecer em cada capítulo, etc. Mas eu sei onde eu quero chegar em cada capítulo. Aí sim eu tenho, digamos, uma certa margem de liberdade, né? Para criar ali dentro de cada unidade. E qual que é o teu tempo de trabalho, assim, que tu se dedica para o romance? Tem isso, assim, em média, tu fica quanto tempo em cima de cada romance? Pois é. Como eu escrevo nos meus livros, no finzinho, é uma coisa que quase ninguém lembra, que eu coloco bem no finzinho, é quase uma observação para mim mesmo, né? Comecei a escrever em tanto e terminei em tanto, né? Então, se eu vou ver isso aí, eu levo em torno de 2 anos e meio, por aí, né? Embora tenha ocorrido exceções, como um livro como Manhã Transfigurada, que eu escrevi em 3 meses. 3 meses? 3 meses, E Bacia das Almas, que eu levei quase 5 anos. Então, mas ultimamente a média tem sido 2 anos a 2 anos e meio, mais ou menos. E tu escreve todo dia ou não? Sim,